7h20 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã que está acompanhando aqui a programação. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista. Bom dia, produtor. Já está no ar o nosso programa e nesta manhã de quinta-feira teremos muitas informações. Hoje, dia 28 de setembro de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. Você vai acompanhar que o prazo para o Fundo Rural foi prorrogado para o próximo dia 30 de novembro. Saiba por que o manejo correto nos bezerros é fundamental nos primeiros dias de vida. E proximidade com o início do mês gera expectativa para preços melhores para a arroba do boi gordo. Produtores e entidades discutem em São Paulo sobre a produção em larga escala do leite A2A2. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. De maneira geral, o que se espera é uma dificuldade também nesse momento em adquirir também animais terminados, que resulta na diminuição em escalas de abate e confere maior firmeza nas cotações da arroba do boi gordo. A proximidade com o início do próximo mês, agora em outubro, gera expectativa de melhora na demanda e preços mais firmes. Assim, o pecuarista prefere também aguardar, o que diminui o volume de negócios nesses últimos dias. Mas o que tem se observado é a oscilação constante. É isso também que tem visto o CPEA com os números atualizados. A gente vai ver ontem também gerou nova queda para o indicador boi gordo BMF Bovespa. Vamos aos números aqui na tela do seu televisor. Lá no dia 20, vamos começar a ver como que vem sendo essa trajetória. E como eu disse, ela vem oscilando bastante, mas ainda assim acima da casa dos R$140. Para o dia 20 de setembro, R$ 141,60. No dia 21, ganhava corpo, ia para R$ 142,46, ganhava mais margem para o dia 22, R$ 144,50. Só que ele pula a semana para o dia 25 com valor abaixo, R$ 141,85, volta a bater no dia 26, R$ 142,13. Só que ontem, o fechamento de ontem, de acordo com o indicador apontado pelo CPEA, o valor já foi para R$ 141,11. Como a gente vê, foi o menor valor dentre toda essa série aqui que a gente pode mostrar para você durante esse apanhado dos últimos dias. Variação negativa em relação ao último dia 26 de 0,72% de queda. Mas ainda assim, a gente observa que para esse mês a oscilação já chega a 1,29%, de acordo com o indicador apontado pelo CPEA, o que demonstra essa oscilação, mas com expectativa de melhora com a chegada do próximo mês. Por aqui, mais valores chegando na tela do seu televisor. Bonitinho, cadê o passarinho? A pecuária de precisão utiliza a tecnologia para ajudar o homem do campo. É através de chips, aplicativos, softwares, balanças de precisão e até de aparelhos colocados no estômago do animal que se tem maior controle sobre peso, sobre tamanho e sobre o maior controle da pecuária. A repórter Kali Rodrigues conversou com um zootecnista que desenvolve um trabalho de pecuária de precisão que você vai conhecer agora. Vamos ver. Faz a identificação do animal com bastão, então não tem mais leitura de brinco visual, não tem mais leitura de marcação da perna, não tem necessidade de conhecimento do animal, porque isso provocava erro no banco de dados.
A tecnologia é uma forma de utilizar a pecuária de precisão na fazenda. Considerada uma maneira nova de se trabalhar no campo, já utiliza atualmente de vários dispositivos disponíveis no mercado. A combinação agilidade e confiança ganhou o gosto dos produtores. Tem crescido a cada ano que passa. A vantagem que a gente tem é que os avanços tecnológicos em outras áreas têm proporcionado redução de custo desses sensores para a pecuária. Então a gente já teve no passado, e são os sensores já muito utilizados em gado de leite, sensor de atividade, pedômetro, para saber quantos passos a vaca deu, se ela está no cio, se ela está doente. Isso já é utilizado corriqueiramente pelos produtores. O zootecnista explica que um exemplo simples de pecuária de precisão é a pesagem dos animais, feita de maneira voluntária, seguindo a rotina da propriedade rural. Hoje um produtor rural faz na sua fazenda, na rotina da fazenda, 2, 3 pesagens no ano dos animais associadas às vacinações. Os animais já foram deslocados ao curral e aí a balança está lá disponível para fazer isso. E nós temos hoje a possibilidade de pesar os animais voluntariamente. Toda vez que o animal vai beber água, ele sobe na balança e a gente passa a ter uma informação infinitamente maior daquele animal. Pode intervir na nutrição, intervir nos processos para que aquele animal ganhe mais peso ou dê um resultado financeiro maior. A pecuária de precisão não é somente tecnologias. De acordo com especialistas da área, a gestão eficiente também influencia nos resultados finais do sistema produtivo. Os custos para a implantação da pecuária de precisão já não são tão altos como antigamente. Está cada dia mais acessível por causa desses avanços. Para produzir um celular precisa de ter um acelerômetro e colocar um acelerômetro no sensor está infinitamente mais barato por causa desses avanços, dessas produções em massa para outras áreas. No final vale a pena. No final vale a pena. Kaile Rodrigues para o SBA. A gente vai saber um pouquinho mais sobre os animais da raça Sind. E a gente vai acompanhar um trabalho realizado pelas fazendas Reunidas Castilho, que é um criatório pioneiro em relação à seleção da raça Sind aqui no Brasil. Porque eles também realizaram durante este mês o 10º abate técnico de animais meio-sangue Sind versus Nelore. E olha, os resultados surpreenderam. Veja na reportagem de Gustavo D'Angelo. Estamos no berço do Sind no Brasil, as fazendas Reunidas Castilho. É aqui que a família de Adaldio começou a criação da raça no ano de 1936. De lá para cá, o criatório vem colocando à prova seus animais em todos os ciclos da criação e realizando abates técnicos para mostrar a força e o potencial do Sind na produção de carne de qualidade. A gente vem promovendo e submetendo a raça Sind a várias avaliações. E a avaliação que eu acho mais importante são os abates técnicos, mostrando o potencial da raça Sind para a produção de carne. Isso é um trabalho que a gente busca uma eficiência, ter animais que dão um bom ganho de peso e um bom rendimento com uma boa qualidade de carne. Por que eu faço abate técnico? Para poder mensurar, e também eu estou desenvolvendo um trabalho em cima dos meus touros. Então eu quero saber o meu touro, qual que rende mais, os filhos dele, qual que dá mais cobertura, qual que dá mais marmoreio. Então isso é o objetivo num futuro, eu indicar, olha, usa tal touro, que você tem um ganho de carcaça, usa tal touro que você vai ter um ganho de rendimento e um que vai ter menor consumo e um que vai ter melhor marmoreio. Então tudo isso é um trabalho de seleção que não é da noite para o dia. Fernando Costa dá consultoria nutricional ao criatório. Ele confirma todas as vantagens do Sind e destaca a eficiência produtiva que a raça promove no cruzamento com o Nelore. O cruzamento Sind-Nelore deu muito certo, porque o Sind é uma raça muito precoce no acabamento e o Nelore é um pouco mais tardio, um pouco mais alto. Então, quando você faz o cruzamento, você cria um animal com todas as características produtivas que a gente deseja. Então, você tem um animal muito bem arqueado, convexidade de carcaça boa, acabamento muito bom. Então, tudo isso proporciona o quê? Proporciona uma situação de produtividade alta, onde você evidencia o acabamento na carcaça e, consequentemente, você tem altos rendimentos,
porque você tem um boi muito bem acabado. O criador explica que o Sind não é o que mais tem ganho bruto dentro do confinamento, mas em compensação no abate garante melhor rendimento de carcaça. A raça Sind ou Sind com Nelore me dá um rendimento de 3 a 3% e meio, é o que eu mostrei para você, Gustavo. Se eu tenho um boi que come 15 quilos, essa raça come 15 quilos, dali 100 dias eu abato ela. Essa raça come 15 quilos de ração e eu abato ela. Um dá 55, o outro dá 58,5. Eu tive um ganho líquido em cima com o mesmo custo de ração. Para comprovar o alto desempenho da raça na produção de carne, o Sind Castilho realizou recentemente o 10º abate técnico de 24 animais meio-sangue Sind Nelore de 23 meses e meio de idade, no frigorífico Minerva, na cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo. Filhos de touros Sind Castilho, confinados por 102 dias. Nós acompanhamos tudo. Primeiro, os animais foram pesados na fazenda e apresentaram uma média de 597 quilos. Depois embarcaram rumo ao frigorífico. O abate foi no dia seguinte e os resultados, mais uma vez, surpreenderam. Bom, a gente já está aqui no frigorífico Minerva, em José Bonifácio. Os animais já foram abatidos e a gente vai saber agora do Adáudio como que foi esse resultado. Ela passou de 23 arrobas, confirmando um rendimento de 59 com castigo e deu 57,5 com a barriga cheia. Então, isso aí realmente confirmou e eu quero assim agradecer a confiança do seu Zé Humberto, que me cedeu esses animais, é um cliente de touro meu, que confiou na raça Sind e mandou esses animais para realizar esse abate técnico. E o que surpreendeu também foi a qualidade da cobertura de carcaça, uma cobertura muito uniforme. Este pecuarista acompanhou de perto o abate e ficou impressionado com os números. Gostei muito da performance do gado, um gado que chegou no frigorífico 590 quilos, terminou com 350 quilos. Eu acho que hoje a pecuária tem que ver isso, o rendimento do gado. Não conhecia, vou agora ter mais atenção com a raça. A raça Sind cada vez mais se fortalece no compromisso de provar que Sind com Nelore, Sind com F1, Sind com outra raça, os resultados, os ganhos econômicos são muito bons. Porque, como nós falamos anteriormente, você tem um ganho de carcaça em cima de um animal que às vezes comeu a mesma quantidade de ração que a outra raça. Quando você abate, você tem esse ganho de carcaça. Esse é o lucro líquido do pecuarista. Esse é o objetivo que eu crio o Sind e que eu divulgo a raça. Vamos falar de previsão do tempo? Existe previsão de chuvas para a região centro-oeste e também possíveis temporais para Mato Grosso do Sul. Logicamente que vai beneficiar muitos pastos. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente tudo sobre as chuvas que estão previstas. Bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, essas instabilidades agora que voltam a atuar na região centro-oeste vão provocar chuva e voltam a beneficiar principalmente áreas de pastagem que já vinham enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta da falta de chuvas que diminuiu bastante a disponibilidade hídrica do solo, com mais intensidade entre Mato Grosso e também Goiás, onde agora os índices de umidade seguem inferiores a 10% nessas localidades. Só que agora as condições climáticas vão se modificar
modificar um pouquinho. Volta a chover na região centro-oeste e com intensidade até expressiva, principalmente entre o Mato Grosso do Sul, as áreas mais ao sul do Mato Grosso e também sul de Goiás. Isso volta a chover por conta da atuação de um canal de umidade que volta a trazer instabilidades e também umidade da Amazônia para as áreas mais centrais do país. Por conta disso, é que onde chove mais forte, o acumulado tende a alcançar até 50 milímetros. Em algumas áreas do oeste do Mato Grosso do Sul, inclusive, pode chover de forma mais pontual e os acumulados podem alcançar até 70 milímetros. Já a partir da semana seguinte, essas instabilidades que já começam a perder um pouco mais de intensidade. As pancadas mais expressivas ainda se concentram nas áreas mais ao sul de Goiás, enquanto que nas demais áreas onde chove, as pancadas seguem mais fracas. E, inclusive, o tempo já volta a ficar mais seco na faixa oeste do Mato Grosso do Sul até o dia 7 de outubro. A partir do período seguinte, as instabilidades perdem cada vez mais força. Agora a chuva apenas se concentra no oeste do Mato Grosso, oeste e sul do Mato Grosso do Sul, mas de forma muito fraca. O acumulado não deve passar de 5 milímetros em 5 dias. E o tempo volta a ficar seco na metade leste do Mato Grosso, grande parte de Goiás e também na faixa leste do Mato Grosso do Sul. Então, no decorrer dos próximos dias, com as instabilidades ganhando intensidade, provocando chuvas volumosas na região centro-oeste, os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui, atenção pecuarista, informação importante agora para esse período que a gente está passando, porque nós estamos em pleno período de nascimento de bezerros, mas também uma época seca, o que dificulta a proliferação dos parasitas e também das bactérias que provocam doenças nos bezerros. Por isso, um manejo correto nesses primeiros dias é fundamental para que o animal ganhe peso e assim também ganhe o máximo de peso até o desmame. Afinal, animal doente é prejuízo financeiro na certa aí no seu bolso, não é mesmo, pecuarista? E para falar sobre os cuidados agora com a região umbilical, considerada a porta de entrada para vários agentes de infecção que atacam os recém-nascidos, nós convidamos aqui em nossos estúdios um médico veterinário e também professor da área clínica do curso de Medicina Veterinária do Uniderp, professor José Henrique Saraiva Borges. Bem-vindo, professor. Bom dia, tudo bom? Vamos falar desse período que a gente está passando, inclusive a gente recebeu até a solicitação pelo WhatsApp para esses primeiros cuidados, porque a gente está nessa época, não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Estamos nessa época, é uma época importante. O produtor gastou dinheiro com sêmen, com IATF, com genética e na hora de colher o fruto, muitas vezes perde o produto, né, o bezerro, e aí é um prejuízo certo. As técnicas que nós vamos falar hoje, elas são simples, mas são de grande valia para diminuir essa taxa de mortalidade e aumentar o lucro do produtor. Isso é muito importante. E olha, quando a cura da região umbilical não foi bem sucedida, que tipo de doenças costumeiramente elas aparecem? Normalmente são doenças ligadas à bactéria. O produtor muitas vezes acha que o umbigo é uma feridinha superficial de pele. E é importante ressaltar que o umbigo ele tem íntima comunicação com o fígado, com a bexiga. Então, a bactéria entrando pelo umbigo, ela pode causar uma infecção tanto no fígado quanto na bexiga. E uma coisa muito comum no produtor falar, meu bezerro ficou caruara, que é aquela problema que ele tem um inchaço articular, um abscesso na articulação, né, uma artrite séptica. E depois esse bezerro nunca mais volta ao rendimento comum. Muitas vezes a porta de entrada da bactéria, ela é o umbigo, que a bactéria entra pelo umbigo, cai na corrente sanguínea e chega à articulação, causando esse problema tão sério. O que fazer então, professor? Curar o umbigo o mais rápido possível. Muitas vezes fala, o bezerro está meio molinho, vou deixar para amanhã. De um dia para o outro, as bactérias já podem ter entrado. Então, na cura do umbigo, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Uma, o produtor toma bastante cuidado, que é a bicheira, a famosa miíase, que seria a larva de mosca, que vai lá e começa a comer a região do umbigo. Isso ele toma cuidado, bota um mata-bicheira lá, um remédio que vai matar essas larvas, mas ele não se atenta muitas vezes à proliferação bacteriana. Então, nós temos que cuidar tanto da bicheira, da miíase, como da proliferação bacteriana. Então, soluções à base de iodo ou outro antisséptico, elas são muito importantes nessa fase inicial. E nem são tão caras assim, tem um custo acessível?
é um custo muito barato, é muito mais barato cuidar do umbigo do que cuidar depois de um bezerro doente. O custo aumenta muito além do prejuízo econômico que esse bezerro vai dar em não ganhar peso. E vamos reforçar, assegurar a mamada também do colostro é um fator de proteção contra essas doenças? Sem dúvida. Os mamíferos, eles têm diferentes métodos de passar o colostro da mãe, passar o anticorpo da mãe para o feto. Então, os primatas, como nós, conseguimos passar durante a gestação. Agora, os equinos e os bovinos não passam esse anticorpo durante a gestação. Então, o colostro, tanto da égua quanto da vaca, ela é de fundamental importância para que esses animais, esses bezerrinhos ou os potrinhos, consigam adquirir imunidade às doenças. E esse colostro tem que ser o quanto antes, de preferência nas 6 primeiras horas de vida. Depois de um dia de nascido, a absorção desses anticorpos são quase nada. Puxa vida, então as primeiras 6 horas é fundamental em relação ao colostro? Fundamental. Se o bezerro não levantou, tira o colostro da mãe dele ou tem um colostro congelado na propriedade, que isso é importante. O produtor normalmente não tem, mas seria muito bem-vindo ele tirar de uma leiteira dele e guardar 4 litros de colostro para uma situação dessa, onde a mãe abandona o bezerro, a mãe falece no parto, alguma coisa assim, e você fornecer esse colostro durante as 6 horas. Tá certo. E olha, o produtor que está nos acompanhando agora deve estar se perguntando, agora se a cria fica com a mãe até o desmame, há grandes possibilidades também dela lamber essa região umbilical, retirando a solução que foi passada. E como proceder nesse caso? O ideal não seria tirar o bezerro de perto da mãe, até porque nessa fase inicial ele precisa do colostro. Então, faça o curativo, coloque o remédio dentro do cordão umbilical, que ele tem um buraquinho onde passa os vasos, coloca lá dentro e ela vai lamber superficialmente e lá por dentro esse remédio vai estar agindo de forma adequada. O importante também falar, existem no mercado hoje produtos que já vêm com um antimicrobiano e um vermífugo que auxilia também. 2 em 1. 2 em 1, auxilia o produtor na cura do umbigo. Tu faria a cura do umbigo com uma solução antisséptica e aplicaria uma medicação que além de antimicrobiano, seria um vermífugo que inibe a proliferação das larvas de mosca. Nosso tempo é muito curto, mas vamos dar um recadinho final para a gente estar nesse período, então, tão importante para o pecuarista, que já utilizou várias tecnologias e agora chegou na prática, né, para fazer esses cuidados. Deixa um recadinho final. Oriente o capataz, o peão, o quanto antes ele conseguir pegar o bezerro com cuidado, sem machucar, com um bom manejo e fazer essa cura do umbigo, seria de fundamental importância para evitar futuros problemas como diarreia, pneumonia. Isso tudo vem da cura mal feita do umbigo. Bom, muito obrigada pelas informações. O tempo é muito curto e semana que vem ele está de volta para falar de outro problema que também está se alastrando no Brasil, que é mesmo... Facíola hepática. É muito... A gente vai ver então semana que vem informações, porque a gente tem aí muitos pecuaristas dizendo que está se alastrando pelo Brasil. Muito obrigada, professor. Nós conversamos com o professor José Henrique Saraiva Borges, ele que também é professor do curso de Medicina Veterinária da Uniderp. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Obrigado, você também. E por aqui é hora de intervalo comercial. Nós vamos ver então daqui a pouquinho informações, um bloco dedicado aos melhores leilões que agitam as pistas do país. 2 minutinhos, é rapidinho, a gente está de volta. 7h46 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira. Um dia muito bom para fazer negócio, viu? E olha, eu vou trazer para você informações importantes, porque hoje é o último dia para você adquirir animais da Mega Semana Cenepol. Acontece a partir das 8h30 pelo horário de Brasília, a segunda Mega Leilão Cenepol. Vamos então até Porteirão conversar com o João Campos, ele que está por lá também com uma equipe especializada que vai dizer tudo para a gente deste grande evento que acontece hoje. Bom dia com vocês. Muito bom dia, Elaine. Bom dia a todos os produtores linkados aqui no SBA. Agora, inclusive, é o último período que você pode comprar animais a preço fixo, porque à noite, obviamente, aí valerá a lei de mercado, valerá o martelo, porque esses animais irão a leilão.
Então eu quero já chamar o primeiro lote, que nós abriremos aqui a apresentação, que é o lote de número 126. Pode trazer para mim, por favor, Campo Grande, imagens do lote número 126, com a informação nos caracteres dele, que eu já vou dar o bom dia, inclusive passar a palavra para o meu amigo Cláudio Gasperini. Cláudio, bom dia. Lembrando só e enfatizando, até 12h30 vale o preço fixo. Depois é o martelo, né, Cláudio? Perfeito, é isso aí. São os últimos instantes que o amigo pode comprar a preço fixo. Mais umas 5h30, ainda compra a preço fixo. Se não, aí aguarde o leilão a partir das 20h30 e aí o mercado é quem vai determinar o seu preço de compra. Lote número 126, vamos vender aí a preço de 560 na parcela. Lembrá-los que são 16 parcelas, são 2 à vista, 2 com 30, 2 com 60, mais 10 mensais. Aqueles que preferirem pagamento num prazo mais curto, uma à vista, uma com 30, uma com 60 e uma com 90 dias de prazo, portanto 4 parcelas com desconto de 8%. Pagamento à vista, desconto de 10%. E no momento do seu acerto de contas, cabe a comissão de 8% junto ao escritório da Central Leilões, a empresa que realiza este evento. Lote número 26, esse macho é da geração 2016. Atenção, terminou de passar 1 ano e meio de idade, está com 400 quilos, com 34 de perímetro. É um filho do PRR campeão 73 e mãe WC 112N. Animal de carcaça muito equilibrada. Eu chamo a atenção dos amigos, seu pai campeão 70-13, um touro de ótima avaliação, top 8 para total maternal a desmama, top 6 para peso ao sobriano, top 5 para conformação frigorífica ao sobriano e top 1% para ganho de peso pós-desmama. Uma primeira especial oportunidade, lembrando sempre que essa tourada está exclusivamente a pasto. Importante que a gente chame a atenção dos amigos, nós comentamos a respeito disso durante todos os dias aqui. Esses touros nasceram, foram criados e recriados a pasto, tiveram agora, nos últimos 30 dias, um trato de coxo à base de silagem de cana e um farelinho, porque efetivamente com essa seca que assola uma grande parte desse país, o pasto zerou, né? Então tiveram esse trato dos últimos 30 dias, mas são touros exclusivamente de pasto que dá para soltar na vacada sem custo. Um bom dia aí a Produtor Rural, Canal do Boi. Lembrando aí que o frete é free em toda a malha rodoviária brasileira. Entregaremos o touro na sua propriedade. Muito bem lembrado, Robinho. Vamos em frente? Vamos lá, o próximo lote agora, cabe a mim apresentá-lo, lote de número 127. Pode trazer para mim, por favor, as imagens. Campo Grande, lote 127. É o RN 0250, ele que tem 21 para 22 meses e 37 de perímetro escrotal. Quero destacar a fertilidade e a precocidade sexual desse animal, com 37 centímetros de perímetro escrotal apenas aos 21 meses. Filho de Caribe 35 da Genetrop, que é touro top 4% para total maternal, touro top 5% para peso ao sobreano e, além de tudo, suas melhores características, indiscutivelmente, são as carcaças que ele vem gerando, aonde ele é touro 0,1% para conformação frigorífica ao sobreano. Neto na veia materna do grande Spartacus da G, que é touro também, 15% para espessura de gordura subcutânea. Portanto, ele une uma carcaça frigorífica com alto acabamento. É tudo que a gente precisa e é tudo que o frigorífico procura na atualidade. Esse animal ele é elite para conformação frigorífica ao sobreano e superior para total maternal, peso ao sobreano, ganho de peso no pós-desmama e área de olho de lombo dentro do programa Embrapa Gene Plus. Nascido em novembro de 2015, 37 centímetros de perímetro escrotal, com aparelho reprodutivo em dia, corrigido, bons aprumos para esse lote, que é o lote de número 127, e a parcela está na tela. 560 de parcela, você leva agora, sem disputá-lo com ninguém. Lote número 127. Próximo lote, Claudião. Vamos embora, lote do número 140, o Terra 388. Nascido em dezembro de 2015, lote 140, garrote de 21 meses de idade, 435 quilos com 34 de perímetro. Novamente numa veia paterna campeão 70-13 e uma veia materna CN 55-62. Esse garrote foi elite para ganho de peso diário, foi superior para total materno a desmama, foi superior
para peso ao sobre ano, foi superior para conformação frigorífica ao sobre ano, foi também superior para perímetro escrotal ao sobre ano e superior para área de olho de lombo. Muito boa avaliação desse macho, jovem macho, apenas 21 meses de idade, é outra barbada que vem aqui em parcelas de 560. Lembrando sempre aos amigos, o nosso tempo é restrito na apresentação dos animais, mas o amigo tendo alguma dúvida, querendo ver mais uma vez as imagens da sua aquisição, basta entrar em contato com a mesa da Central Leilões. O site também traz todas as informações, todas as filmagens, todos os dados de cada um dos lotes. Fica fácil, portanto, o amigo obter quaisquer informações que queira a respeito de cada um dos animais, ok? É isso aí, Claudião. E o último touro que nós apresentaremos agora é o lote de número 150. Pode trazer para mim, por favor, Campo Grande, imagens do lote de número 150. É o ITA 0924, ele que é touro de 550 quilos aos 2 anos de idade, com 38 de perímetro, hein? Olha as medidas e o desenvolvimento que tem esse touro, tanto o desenvolvimento ponderal quanto o desenvolvimento testicular para um touro que acaba de fazer 2 anos apenas. Filho dele, do Grande Pedra do Ita, que é touro top 0,1% para fertilidade, 0,1% para perímetro escrotal, e aqui você materializa, porque ele é touro 0,1%, ou seja, está 1 em cada 1000 avaliado para essa característica, que é a precocidade sexual medida na forma de perímetro escrotal. Vale lembrar ainda que é o neto de Sol 130 e que ele destaca-se para perímetro escrotal ao sobre ano, para espessura de gordura subcutânea, também dentro do programa Embrapa Gene Plus. 560 de parcela, touro de quase 600 quilos, aos 2 anos de idade, Cláudio Gasperini, que touraço, hein? Então, lembrando que nós apresentamos lotes 126, 127, 140 e 150, e você pode, inclusive, confirmar não só esses touros, mas os demais que encontram-se na nossa página. Lembrando que agora, até 12h30, é a última oportunidade para você fazer a sua confirmação em preço fixo. Você pode depois ir para o martelo. Aí vai valer a lei do mercado e a lei da procura, e é a alta demanda por touro Cenepol no Brasil inteiro, né, Cláudio? É isso aí. Portanto, aproveitem as oportunidades que os amigos têm até o 12h30, se quiserem adquirir animais a preço fixo. Se não, a partir das 20h30, aí nós vamos para o martelo. Eu gostaria de lembrá-los que nós teremos ainda agora pela manhã uma participação no programa Agenda de Leilões do Canal do Boi. A partir das 10h30 da manhã nos encontraremos lá, ok? Um forte abraço, voltamos a Campo Grande e até a Agenda de Leilões às 10h30. Então, daqui a pouquinho, vocês com mais oportunidades de negócios para o amigo pecuarista que está acompanhando a programação. Antônio. Aqui você acompanha mais opções de investimentos. Na próxima terça-feira, o Canal do Boi transmite o leilão de touros Nelore ADJ. Na oferta, 60 touros Nelore PO. Mais detalhes na reportagem de Daniel de Paula. Junte boa parte do que você conhece de mais famoso e produtivo no Nelore e coloque numa só marca, num só rebanho. É o que a Fazenda Palmeiras se propõe nos 55 touros que coloca à venda no leilão virtual Touros Nelore ADJ Adib Domingos Jatene, do dia 3 de outubro, 8h30, pelo Canal do Boi. A história desse rebanho começou com o Dr. Adib Domingos Jatene, um dos mais conceituados cardiologistas da história da medicina mundial. Homem que cuidou de tantos corações, mas que tinha o dele mesmo aqui na fazenda, num rebanho que conserva a funcionalidade histórica do Nelore, misturada com a modernidade de um rebanho produtivo, que em 44 anos guarda ainda as principais características de um animal que ele define numa gravação deixada pouco antes de partir. Eu comecei com um lote de novilhas, compradas do Mário Franco em Uberaba e do José Humberto Rodrigues da Cunha. E a partir daí eu comecei a usar os touros da época. Eu usei o Dumu, eu usei o Oder, eu usei o Everest, eu usei os touros da época e fui fazendo o meu plantel de fêmeas. O meu plantel de fêmeas foi selecionado baseado na fertilidade e
habilidade materna. Eu não tenho nenhuma vaca que desmama bezerro fraco. Todos os bezerros são bem desmamados, elas criam muito bem e criam todo ano. A vaca que falha eu tiro do plantel. De maneira que é uma criação, eu diria, bem coordenada, com critérios muito rígidos de seleção de fêmeas, e acredito que são touros que podem fazer um bom trabalho nos plantéis em que eles forem colocados. Esse conceito foi estabelecido em 1973, quando o Dr. Adib começou sua criação a partir de marcas importantes e evoluiu com acompanhamento de especialistas como Cláudio Sabino, Rubico Carvalho, Arnaldo Borges, que contribuíram para o desenvolvimento do rebanho ADJ. A filosofia adotada aqui é mantida até hoje no espólio do avô pelo médico veterinário Guilherme Jatene, único dos netos na veia agrária da família e que conserva as manchetes desse Nelore. É um rebanho Nelore, então mais que tudo ele preserva as características do gado Nelore. E um rebanho Nelore fértil e de bom desenvolvimento ponderal. A gente acredita que fertilidade seja um pré-requisito num touro, né? Ele tem que ser fértil. Então a gente, com o passar do tempo, foi unindo uma carcaça mais moderna, utilizando a inseminação desses touros da época, dos touros bons de avaliação genética. Então a avaliação genética hoje em dia anda junto com o acasalamento da fazenda. E para que a gente possa produzir um animal que tem um ganho de peso excepcional nos primeiros anos de vida, com uma estrutura forte, aprumos corretos, umbigo corrigido e touros que se desenvolvam a pasto, que sejam rústicos no ambiente que a gente precisa que eles sejam, né? Fica claro que esse objetivo é cumprido quando vemos a vacada na fazenda Paulinéia, em Pereira Barreto, prestes a desmamar a bezerrada, que depois passa por seleção a pasto na fazenda Palmeiras, em Itajobi. É aqui que esses filhos de touros Naviraí, Adir, Brumado, entre outras fontes genéticas, vão se credenciar a touros rapidamente, com atributos que suas linhagens adiantam e que os números do PMGZ atestam. Tem uma escrituração zootécnica forte e a gente mede animais há 40 anos. O meu avô a vida inteira avaliou as vacas no parto e na desmama. E as vacas que perdiam muito peso entre o parto e a desmama, ela saía do rebanho, porque ela não aguentava as condições difíceis de tempo. Então ele emagrecia muito na seca e isso não é interessante para o gado. Então essas avaliações de circunferência escrotal, pesos ao nascer, peso à desmama, peso da vaca, peso adulto, a gente sempre manteve aqui na fazenda e hoje em dia com os programas de avaliação genética essas pesagens são cada vez mais constantes. E isso ela passa para os filhos, né? Então essa herdabilidade é alta e os animais são adaptados ao pasto. Eles suportam o clima quente, suportam as condições mais difíceis que a gente tem no Brasil. É essa força toda de um Nelore funcional que está disponível nos 55 reprodutores do leilão virtual Touros Nelore ADJ Adib Domingos Jatene, dia 3 de outubro, terça-feira, 8h30 da noite, com transmissão do Canal do Boi. Com certeza, os melhores leilões do país você confere aqui no Canal do Boi. E também pela rede SBA. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a 2 minutos, mas você fica com imagens de um leilão que acontece hoje pelo Agrocanal, a partir das 8h30 da noite. É o leilão virtual de corte da Leilosat, uma oferta animais para cria, recria e engorda, e a realização é da Leilosat. Nós vamos então para o intervalo, daqui a pouquinho, Pecuária Leiteira, acompanhar como vem sendo em relação à crise no setor aqui no Brasil. 2 minutinhos, a gente está de volta. 8h04 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E agora o assunto é sobre o setor leiteiro, que passa por uma crise muito grande. Em todo o país, produtores estão fazendo manifestações. E em Brasília, o assunto está em pauta. Entre os assuntos que estão na mesa para o debate está a importação do leite, também a desoneração de impostos e até a compra de leite através da Conab. Mais informações com o Odacil Canepa.
A bancada ruralista no Congresso Nacional tem discutido as alternativas mais viáveis para enfrentar o problema. Na reunião desta semana, deputados da Frente da Agropecuária vão discutir o assunto. Uma das possibilidades é a Conab comprar leite em pó para ajudar na regulação dos preços. A vice-presidente da Frente, deputada Tereza Cristina, do PSB de Mato Grosso do Sul, diz quais as propostas que estão em andamento. O que acontece hoje é que o Uruguai inunda o Brasil através do Mercosul com leite em pó, que inclusive não é leite em pó só do Uruguai. Pelo visto, é leite em pó que é trazido de outras partes do mundo e que entram via Uruguai. E o governo brasileiro precisa de uma ação firme, né, sobre o Uruguai para que isso não aconteça e a gente possa resolver esse problema do leite, como foi resolvido do café lá atrás, no mínimo proibindo temporariamente essa importação até resolver como é que nós vamos fazer, porque não é possível desempregar milhares de pessoas no Brasil e principalmente pessoas que dependem do leite para sobreviver, porque cada família, aí, 4 pessoas, vivem do leite no campo. O governo abriria por um tempo com uma redução de ICM para que fosse vendido leite para fora do estado, né, e deixasse o mercado se ajustar nesse período, aí, sei lá, por uns 90, 120 dias. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, critica o governo federal e culpa a importação pela crise no setor. Desde que começou a nossa entre-safra, os preços vêm caindo. Isso vem caindo ao produtor, caindo à indústria local e realmente o que se imagina que seja o maior causador seja essa importação fora de hora, como eu disse, né? E em forma de surto, em forma realmente exagerada. Se o governo não tiver um controle sobre isso, realmente a iniciativa privada não vai conseguir controlar. Então, a cadeia toda está sofrendo e a gente pede, já fizemos audiência pública, já estivemos no ministro da Agricultura e recentemente um grupo foi até a Casa Civil e não foi realmente solucionado o problema. Não teve uma sensibilidade ainda do governo para solucionar esse problema. A proposta para a Conab comprar 50 mil toneladas de leite em pó ainda não teve resposta do governo federal. Odacil Canepa para o SBA. Ainda falando sobre a crise do setor de leite, vale destacar que a queda verificada ao preço do leite pago ao produtor começou em junho e também repetiu durante o mês de julho, intensificou no mês de agosto e ainda vem se repetindo no acumulado deste mês de setembro. Ainda de acordo com cálculos divulgados pelo CPEA, esses números também em economia aplicada, essa da média Brasil, o preço líquido, ou seja, sem valores de frete nem impostos, recuou 8 centavos por litro na comparação com julho, fechando a quarta semana de setembro a R$ 1,15 mais 15 o litro. Este é o menor patamar em termos reais desde abril de 2016, quando foi negociado a R$ 1,15 mais 16 o litro. O recuo na cotação do leite continuou ocorrendo devido à demanda enfraquecida por lácteos na ponta final da cadeia. Como o consumo está diretamente relacionado à renda do consumidor, o menor poder também de compra afeta diretamente o mercado. Pelas pesquisas do CPEA, que monitoram os preços também dos lácteos negociados entre indústria e atacado no Brasil, promoções têm sido frequentes para tentar manter o fluxo de vendas e, assim, evitar formação de estoques. Além do baixo consumo, o aumento da oferta também influenciou a diminuição dos preços no campo. Ainda de acordo com o CPEA, os valores para os próximos meses vão depender principalmente da demanda e das condições climáticas. Falando em leite, vamos conferir a cotação dessa vez nas principais praças produtoras do país. O Brasil deu o primeiro passo para criar em larga escala a produção de um alimento que pode salvar vidas. Isso mesmo, é um leite com propriedades com beta-caseína A2A2. É um leite específico para quem tem intolerância à lactose. O processo é um caminho longo, mas
ainda pode chegar a ser comercializado em larga escala. Você vê mais detalhes na reportagem especial de Daniel de Paula. Que o leite é vida, todo mundo sabe, desde que nasce. Mas que alguma intolerância às substâncias de determinados tipos de leite pode ser revertida com a redescoberta de uma proteína contida nesse alimento fundamental para a saúde humana, muita gente começa a saber agora. Está em fase de estudo a criação de uma produção em escala do leite A2A2 certificado para fornecimento à população, a exemplo do que há muito mais tempo já fazem Nova Zelândia, Austrália e China, só para ficarmos em 3 exemplos. No Brasil, esse debate começou num encontro em Novo Horizonte entre a Secretaria de Agricultura de São Paulo, técnicos de renomados centros de pesquisa e produtores rurais de todo o país. A gente sentiu que o produto é tecnicamente indicado, é um produto, pode-se dizer, medicinal, que no comércio ele vai ter inclusive um valor bastante diferenciado, e isso é uma grande oportunidade para o setor. Basta o setor se organizar. Esse evento nasceu de uma ideia, de uma visita na fazenda. Falei, não, precisava a gente então regulamentar e aflorar o assunto entre a pesquisa, entre o médico, a indústria, para todo mundo saber o que é o A2. E foi um sucesso. A gente tinha dúvidas se ia ter público ou não, porque uma quinta-feira, dia de trabalho, nós não temos bacia leiteira e, graças a Deus, foi muito bem aceito, teve várias inscrições, superou a expectativa e se vai iniciar um novo processo de elaboração de um projeto para a produção do leite A2. A estruturação dessa nova tecnologia nasceu de uma quase coincidência, contada no encontro pelo empresário Marcos Pérez. Ele quase perdeu o filho Arthur, de 2 anos, por causa de intolerância ao leite. Em 2015, depois de muitos estudos, esse médico gastroenterologista indicou a ele que testasse o leite de uma vaca baseado em estudo que fez na sua especialização em nutrologia. O empresário foi conhecer a fazenda de Adáudio Castilho, em Novo Horizonte, com a informação de que o Cindy era uma das raças que continha a beta-caseína A2A2, que vem lá da origem do leite, mas que ao longo das décadas foi sofrendo mutações. Arthur experimentou o leite e ficou curado. Começou uma história de acender uma luz de uma coisa que já existe, né, na realidade, e que agora está virando realidade no Brasil. Na realidade, o leite verdadeiro é o A2A2. O que a gente usa no nosso dia a dia é o A1, tá? A1A1. Porém, o que acontece? O A1A1 é uma mutação do A2. Então, o leite verdadeiro é o A2A2. Então, assim, é muito mais saudável porque ele não produz uma proteína chamada beta-casomorfina 7, tá? Então, com certeza, a caseína 2A2, o leite caseína 2A2 é muito mais saudável. O encontro que era para ser regional foi, na verdade, nacional. O primeiro que debateu aberta e publicamente a inclusão do leite A2A2 na dieta por recomendação médica. Novo Horizonte, com isso, passa a ser o berço dessa tecnologia que vai fazer melhor ainda para a saúde. Essa questão do A2A2, embora seja uma discussão aqui em São Paulo muito recente, né? No âmbito da secretaria, ficou muito claro também que há um grande apelo até da população, tal, de todos aí, para que tenhamos aí uma produção de leite A2 para atender essas pessoas que estão exigindo isso, né? A tendência é essa. Nós vamos discutir qual é a velocidade com que isso vai acontecer. E isso depende basicamente do próprio setor se estruturar, se organizar. Nós, como Estado, estamos buscando fazer essa ponte, fazer essa facilitação, essa integração, principalmente de todos os setores envolvidos. E a transparência do setor é que vai dar o produto final confiável para o consumidor.
Comercialmente, o projeto pode até ser incorporado pelo programa Mais Leite Mais Renda do governo de São Paulo através da Coordenação de Assistência Técnica Integral, CAT. Os passos seguintes envolvem mapeamento de rebanhos com identificação dessa proteína, passando por regulamentação do setor, criação de uma associação que possa negociar com a indústria, formatar rótulos, dar credibilidade, certificação de origem e rastreabilidade ao produto, recrutando fornecedores de insumos e de genética, como a que a Dáudio passou a priorizar na sua seleção rigorosamente controlada na Fazenda Lagoa, para facilitar a identificação da beta-caseína A2A2 em todas as raças, não apenas zebuínas, como o Sind que ele cria, o que vai permitir a multiplicação de um produto que a saúde humana pede e que o melhoramento genético praticado pelos selecionadores pode viabilizar. A gente tem lido vários estudos aí sobre o A2A2, estudos no Brasil, no exterior, fontes seguras, né, de informações, e está provado aí que o leite do Sind também todas elas foram feitas análises, desses animais que tem aqui do Adáudio, foram feitas análises e todos eles deram positivo para A2A2, né? Todas elas estão enquadradas nisso aí. E agora vem uma geração de F1 aí que o Adáudio fez, cruza com o holandês, estão para parir aí já, estamos esperando para ver essa produção também, aguardando aí. Cada raça aí está procurando o seu trabalhar. Hoje a maioria dos touros de central já vem com a genotipagem, então o produtor já pode escolher na hora de comprar sêmen. Uma das características é ver a genotipagem da beta-caseína. Então está uma coisa assim relativamente fácil do produtor se programar. A herança é mendeliana simples, então o touro que é A2A2 ele vai sempre passar um gene A2, só que vai depender da vaca. Então, por exemplo, se a vaca for A2A2, 100% da progênie é A2. É um grande viés econômico que está surgindo também para o Brasil para chegar num nível de uma Nova Zelândia, que já trabalha com isso há mais tempo, por exemplo? Não, sem dúvida. Isso aqui é a pedra inicial, é um projeto inicial que vai pôr o Brasil em destaque nacional e internacionalmente, porque a união de produtores, união de indústria, tem grandes produtores de leite que vão poder assim acelerar o processo. Quem já tem muito, então isso é uma coisa que vai beneficiar a todos. Então beneficiar principalmente as pessoas que têm um tipo de alergia. Então eu acho que vai trazer realmente recursos tanto para a indústria, para a saúde e para o produtor. Então eu acho que esse é um projeto bem amplo e um projeto que vai assim contribuir com todos. O mercado cada vez mais se ajustando ao interesse dos consumidores. Vamos trocar de assunto, vamos falar sobre previsão do tempo. Região Sudeste, atenção você produtor e produtora, vem sentindo bastante essa região pela falta de chuva, principalmente norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Tanto as pastagens quanto as condições climáticas para o produtor de café. Vamos então perguntar a Somar Meteorologia. Juliana, não tem uma previsão de chuva chegando por esses dias? Aqui na região Centro-Oeste está sendo esperado temporal para Mato Grosso do Sul. E para a região Sudeste, vem chuva também? Áreas de pastagem de Minas Gerais voltam a ter melhores condições hídricas, isso por conta do retorno das chuvas para a região. No decorrer dos próximos dias, as instabilidades voltam a se espalhar pela região sudeste devido aos ventos em altos níveis da atmosfera, que volta a trazer umidade, provocando também a atuação de um canal de umidade nas áreas mais centrais do país, que traz umidade da Amazônia. No decorrer dos últimos períodos, a disponibilidade hídrica do solo de Minas Gerais diminuiu bastante e com mais intensidade é que ficou essas regiões, tanto do oeste como também do norte de Minas Gerais, por conta do déficit hídrico no solo. No decorrer dos próximos dias, a atuação de um canal de umidade volta a trazer chuvas expressivas para o estado de São Paulo e também a metade sul de Minas Gerais. As chuvas são com alto acumulado em alguns locais do estado de São Paulo, pode chover até 130 milímetros no decorrer dos próximos 5 dias. E a chuva também é bastante expressiva nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, inclusive no sul mineiro, pode chover até 70 milímetros.
Já as áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais ainda não devem receber chuva até o dia 2 de outubro. Mas a partir do período seguinte, as chuvas ainda se espalham pela região e seguem provocando instabilidades. Apenas o extremo norte de Minas ainda não deve receber chuva, o predomínio ainda deve ser de dias ensolarados, mas as instabilidades conseguem espalhar chuva pelas demais áreas da região. Com isso, os acumulados mais expressivos se concentram entre o interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde pode chover até 30 milímetros no decorrer do período entre os dias 3 até o dia 7 de outubro. Já no decorrer do terceiro período, as instabilidades já começam a perder mais intensidade no sudeste. Com isso, as chuvas agora apenas se concentram entre as áreas a oeste do estado de São Paulo e toda a faixa leste da região. Só que vale lembrar que essa chuva agora é muito fraca, os acumulados são baixos e não passam de 5 milímetros entre o dia 8 até o dia 12 de outubro. Já em algumas áreas do norte do estado de São Paulo, oeste e também norte mineiro, o predomínio volta a ser de tempo bastante seco e sem chuva. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas de pastagem tanto do interior do estado de São Paulo como também da metade sul de Minas Gerais voltam a ser beneficiados por conta desse retorno das chuvas e também as chuvas ganhando intensidade garantem melhores condições hídricas no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E através do Bom Dia Produtor, o pecuarista fica antenado com relação a tudo que é novidade no mercado. Ainda mais você que está querendo fazer uma pastagem na sua propriedade, você vai conhecer agora a VDTech Multi, que é um lançamento da Germe Pasto. Quem traz para você agora os detalhes, as informações, é o Guilherme Beretta. Guilherme, muito bom dia para você. Olá, Antônio, bom dia também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, a VDTech Multi, uma máquina genuinamente brasileira, fabricada aqui pela Germe Pasto, aqui em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e que traz grandes benefícios para você, produtor rural, principalmente aquele produtor mais afinco, né? Aquele produtor que tem um capricho maior. Essa é uma das grandes propostas da VDTech Multi, né? Melhorar sensivelmente o plantio da sua semente de pastagem. Você lembra muito bem que quando a gente tem uma boa distribuição de semente, nós automaticamente temos aí uma maior disponibilidade de forragem, se a gente tem um pasto melhor formado. Nós temos aí também, podemos trabalhar com uma taxa de lotação maior e aí sim maior lucratividade aí na sua empresa rural. Sem dúvida nenhuma, é uma das grandes máquinas que faltava para o setor de forrageiras. Eu lembro também que a Germe Pasto lançou o seu primeiro protótipo em 2012, até então era a VDTech 190, de lá para cá nós temos a Plus hoje para comercializar e também a VDTech Multi. Além de tudo isso, da precisão, você também pode economizar no plantio das suas sementes com as duas VDTechs. Afinal, são máquinas elétricas, né, ligadas aí na bateria do trator e que você pode escolher aonde acoplá-la, tanto na dianteira como na traseira do trator. E em ambas as situações nós conseguimos colocar um segundo equipamento nesse trator, que seria a grade niveladora ou o rolo compactador, que já vai vir fazendo aí a incorporação das sementes. E aí, meu amigo, duas operações de uma só máquina, redução dessa operação, que tem um custo aproximado de R$50 por hectare. Ainda ontem, Antônio, eu tive um grande prazer em atender o seu Cândido, um pecuarista aqui de Campo Grande, né? Tem a sua fazenda aqui no Pantanal da Inhacolândia, e a gente negociava exatamente a VDTech Multi, e um dos argumentos de convencimento, né, para a venda desse equipamento é justamente a questão da economia. Ele tem uma área para fazer esse ano de 400 hectares e eu mostrava para ele que em torno, aí nós fizemos a divisão lá, a conta, em torno de 270 hectares apenas, você já pagou esse equipamento, a VDTech Multi, a partir de aí é custo zero. Então, sem dúvida nenhuma, seu Cândido, pode adquirir esse equipamento que o senhor vai ficar bastante satisfeito, e a economia é o que vai imperar. Sem dúvida, é um grande propósito para você que precisa melhorar o plantio das suas sementes. Vamos dar um exemplo de tudo isso. Nós vamos lá para o interior do Mato Grosso. O nosso entrevistado é o seu Olímpio Risso Brito, né, um produtor rural daquela região, que utilizou exatamente os nossos equipamentos e está bastante satisfeito. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germe Pasto. A gente estava acostumado a plantar com os outros implementos
muito mais difícil de a gente conseguir regular a quantidade e a homogeneidade da semente no terreno, e ela nos oportunizou isso. Ela jogou aquilo que a gente queria que fosse jogado e homogeneizou muito bem a semente. Então eu acho que é fantástico, é um implemento muito bom e de muito fácil manuseio, né? Muito simples. Então em uma operação a gente fez o que gastaria para fazer 2 operações. Se você trabalhar hora trator, entendeu? E você vê que ele fez uma operação única. Homogeneizou muito bem a semente. Então, quando você terminou de plantar, você terminou de cobrir a semente. É muito simples de trabalhar com ela mesmo. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, tá aí o seu Olímpio falando dos resultados que ele obteve lá na sua propriedade, economia, precisão e quem usa indica sem dúvida nenhuma. Não perca tempo, meu amigo, entre em contato com a central de vendas da Germipasto, aí na sua tela os telefones. Operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número, esse sim para todo o Brasil, 0800 647 0050. Se você preferir, você pode visualizar na sua tela o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. O sucesso tão grande dessas duas máquinas, nós criamos também um site para ela, né, o vdtech.com.br, inclusive lá, se você quiser especificações maiores, nós temos aí o download do nosso para imprimir o nosso roteiro, né, de acesso a essa máquina. E também lá nas mídias sociais, você fica à vontade, tanto aí no Facebook como no Instagram. Lá no Instagram, várias fotos de eventos, inclusive nós participamos agora recentemente do Nelore de Produção, o leilão que foi realizado aqui em Campo Grande na última terça-feira. Sucesso total, a equipe da Germipasto também presente. E lá no YouTube, né, meus amigos, o canal de vídeos da internet, você tem a possibilidade de acessar vários vídeos, inclusive grande parte falando um pouquinho dessa grande máquina VDTech Multi. Antônio, é com você. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações, né, Elaine? Mesmo, prepare-se então, Complexo Carne chegando depois do intervalo comercial, você vai ter informações sobre avicultura. 2 minutinhos e a gente está de volta. 8h29 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. Agora o assunto é sobre o mercado de proteína animal. A demanda enfraquecida em 2017 fez com que todos os elos da cadeia fossem prejudicados. O setor avícola, por exemplo, apresentou recuo em produção, rentabilidade e até volume de exportação. Mas os números para o segundo semestre do ano são promissores. Setembro começou com saldo positivo para o frango in natura, congelado e também resfriado. Para saber mais como se comportou no primeiro mês de setembro e quais são as projeções para até o resto do final do ano, eu converso agora com o analista de mercado Marcos Iguma, do CPEA, que traz para a gente as informações. Ô Marcos, conta para a gente como se comportou o primeiro semestre do ano, quais são as perspectivas para o resto do ano e também como se comportou o mercado do frango em setembro. Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no canal do Boi. É sempre um prazer para a gente participar aqui do programa. E como uma introdução, né, ao mercado de proteína animal, de maneira geral, a gente tem percebido um enfraquecimento da demanda nesse ano de 2017, né? Desde o início do ano aí a gente tem percebido que os estoques têm sido controlados, né? Por exemplo, algumas plantas de abate de boi, de frango têm reduzido a capacidade de abate, justamente para regular estoques que vinham sendo formados aí desde o final de 2016. Então, essa demanda mais enfraquecida realmente, que foi marcada pela redução do poder de compra da população, devido aos problemas político-econômicos que a gente passou, acabaram se refletindo ao longo dos outros elos da cadeia, né? Distribuidores, frigoríficos, que acabaram comercializando menos os produtos, né? Então, o volume de vendas está um pouco menor em 2017 de maneira geral, né? Falando em proteína animal, falando em um mercado mais global de carnes aí. Para o frango não seria diferente, né? O mercado de frango de corte
realmente tem uma demanda mais enfraquecida em 2017, isso foi bem sensível, né, de 2016 para cá, e a gente percebe aí que em termos de produção, por exemplo, a gente teve um ligeiro ajuste, né, de produção, o volume de alojamento está um pouco menor nesse ano, mesmo tendo uma receita em exportações mais alta, né, em relação ao dólar e tudo mais, a gente teve uma receita de exportações mais alta, mas o volume produzido em si foi um pouco menor do que o mesmo período de 2016, né, analisando aí primeiro semestre. Então, a gente pode dizer que as exportações têm sido o grande alvo do mercado de frango de corte nesse primeiro semestre, por ajudar, né, o setor a escoar um pouco esses estoques que estavam sendo feitos e enxugar o mercado doméstico, né? Então, para o mercado de frango, essa reação realmente de compra e tudo mais ainda não aconteceu de maneira tão efetiva, tá? Ô Marcos, o frango congelado em São Paulo apresentou altas expressivas. Teve algum motivo especial para que essas altas acontecessem em setembro? Bem, Antônio, realmente a explicação para isso foi o bom desempenho aí nas exportações recentes, né? Na parcial de setembro aí a gente viu um aumento nas exportações de frango, principalmente o frango in natura, né? E a grande expectativa do setor está realmente nas exportações, né? Enxugar o mercado doméstico para conseguir regular os estoques que vinham sendo feitos, e isso se refletiu na alta do preço do frango congelado em São Paulo. Por exemplo, no acumulado agora de setembro, né, do último dia de agosto até o dia 22 aí de setembro, a gente tem um aumento de 11,22% no preço do congelado na Grande São Paulo, né, que é uma das principais regiões e é o indicador aqui do CPEA. Então, realmente, essa alta nos preços ela é decorrente da redução de estoques que a gente tem agora no mercado doméstico. E o frango resfriado também acompanhou essa movimentação altista em setembro. Ô Marcos, qual que é a sua análise com relação ao frango resfriado? Para o mercado de frango resfriado, segue a mesma tendência aí do frango congelado, né, Antônio? Onde a disponibilidade interna do produto realmente dita boa parte do comportamento dos preços, né? A gente também teve uma alta aí de 10,89% desde o último dia de agosto até o dia 22 de setembro, no indicador de São Paulo, da Grande São Paulo, para o frango resfriado. E esse aumento vem justamente por uma disponibilidade interna menor do produto, né? Esses ajustes em alojamento, um bom desempenho nas exportações tem ajudado a escoar um pouco esses estoques aí de frango. E para o produtor, ele tem sentido uma alta na margem de lucro também, Marcos? Conta pra gente. Em termos de rentabilidade para o avicultor, Antônio, a gente não tem visto um grande ganho para o produtor nesse momento, já que grande parte da produção, a grande maioria da produção brasileira de frango de corte é no sistema de integração. E o repasse nos preços não são tão imediatos assim quanto ocorre, por exemplo, no setor de suínos independente, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, onde as leis de oferta e demanda são muito evidentes, né, no mercado. É uma liquidez que acontece de uma forma diferente para o frango, né? O que acontece com o produtor de frango, com a margem do produtor de frango nesse ano, é realmente um repasse dos custos de produção, né? A gente percebeu aí uma reação nos preços do milho, né, nas principais regiões produtoras, e isso afetou um pouquinho em termos de custo de produção. Tivemos reajuste de energia elétrica recentemente também, né? Passamos para a bandeira amarela novamente, então os níveis de reservatório de água estão um pouco mais baixos, né, utilizando parte aí da energia termoelétrica, então isso encareceu o custo do produtor com energia. Tivemos um aumento no começo do ano com mão de obra também, com reajuste dos salários, tivemos um aumento de preços de combustíveis e manutenções, então isso tudo ajudou, né, contribuiu para que o bolso do produtor estivesse um pouco mais prejudicado aí em 2017. A recuperação dos preços do milho e da soja, na verdade, quando a gente fala, né, a gente se refere a
alta expressiva que a gente teve em 2016, né, que prejudicou todo o setor. E agora a gente entrou numa baixa muito grande de preços no começo do ano, e agora a gente está entrando numa estabilidade aí, depois de safras recordes, de milho e tudo mais. Então a gente está entrando nesse período de estabilidade de novo, né? E o produtor, ele está nesse meio entre indústria, distribuidores de insumos, então ele ainda não está tendo um repasse em termos de rentabilidade como era esperado, tá? Mas a gente já percebe sim um ligeiro aumento na margem de rentabilidade do produtor, que tem segurado as pontas, vamos dizer assim, da produção nacional, tá? Eu conversei com o Marcos Iguma, analista de mercados do CPEA. Marcos, muito obrigado pela participação, pelas informações. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa com vocês. É sempre um prazer aí para o CPEA estar participando e ficamos à disposição aí. Um grande abraço a todos. O assunto é o clima. Vamos para a região sul do país ver com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Está chegando chuva para os estados que compõem essa região, em especial o estado do Paraná. Atenção, produtor e produtora paranaense. Vem chegando chuva, o que deve aliviar as condições de pastagem. Detalhes agora com a Somar. Pecuaristas paranaenses devem receber chuva no decorrer dos próximos dias, garantindo melhores condições hídricas para os pastos. Isso ocorre por conta da passagem de uma frente fria de forma costeira pela região sul, que vai ajudar a aumentar essa instabilidade sobre o sul do país. Isso vai mudar um pouco a situação do sul do Brasil, porque durante os últimos dias, no Paraná, principalmente, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu bastante. Isso por conta do tempo bastante seco e da falta de chuvas no estado paranaense. A umidade do solo nas áreas em amarelo ficam próximas de 20% até 30%. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas já começam a ganhar bastante intensidade no sul do país. Com isso, os maiores acumulados ficam restritos à faixa oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina também. Mas chove forte em grande parte do norte, leste do Rio Grande do Sul e todo o estado paranaense e catarinense, acumulados de 50 até 70 milímetros. A partir da semana seguinte, essas instabilidades já começam a perder um pouco mais de intensidade. Mas mesmo assim, a previsão de chuva abrangente para toda a região sul. Só que agora os acumulados são menores e não devem passar de 15 milímetros. O tempo mais seco volta a predominar em algumas áreas do oeste do Paraná e também o oeste de Santa Catarina. Mas esse tempo não deve durar muito, porque no decorrer da semana seguinte, as instabilidades já começam a ganhar mais intensidade novamente. Com isso, a previsão é de chuva mais forte agora entre o oeste do Rio Grande do Sul, alcançando também algumas áreas do oeste catarinense. Então, no decorrer das próximas semanas, chuvas fortes e volumosas tendem a alcançar áreas produtoras do estado do Paraná. Com isso, áreas de pastagem voltam a ser beneficiadas, porque deve ocorrer o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. O retorno das chuvas depois de um período sem elas. E por aqui você sabe que existem produtos que garantem maior produtividade para a sua empresa rural. Não é mesmo, Antônio? E é o caso do capim vaqueiro, que é uma forrageira muito versátil, que pode ser utilizada na alimentação de equinos, bovinos, ovinos e caprinos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Gabriela Campos, ela que é representante comercial da Safra Sul Sementes, que vai contar tudo pra gente sobre o capim vaqueiro, que também é uma forrageira importada dos Estados Unidos. Gabriela, muito bom dia. Bom dia. Qual que é o diferencial do capim vaqueiro? Conta pra gente. O grande diferencial que a gente tem hoje do vaqueiro, por ele ser uma semente importada, ele se dá pela mistura de duas cultivares, o Cynodon Dactylon mais Bermuda Grass. E o que dá assim, o diferencial entre ele e o Tifton é porque a semeadura dele se dá através de sementes, diferenciando-se do Tifton, que é através de mudas. Esse é o grande diferencial. E ele tem características que elevam ele.
alta produtividade, o vigor, alta produção de matéria, folhagem. Esse é o diferencial do capim vaqueiro. E qual que é a recomendação para semear o capim vaqueiro? A gente recomenda que seja a lanço, pela melhor distribuição, melhor fechamento. É a melhor opção hoje, pela semente ser muito miúda, ser muito pequena. Então, a melhor forma de semear o capim hoje é a lanço. E tem alguma indicação para algum tipo de solo específico? Sim, tem sim. Ele é muito indicado para solos com alta fertilidade, por ser um capim com muitas vantagens, consequentemente, o solo tem que ser um solo bom. Com saturação por base entre 70%, um solo de textura mista. O ideal é que, se o produtor toma a decisão de fazer o plantio do capim vaqueiro, que ele faça uma análise de solo para ele ter uma base de como está o solo dele, se o capim vaqueiro vai reagir a esse solo. Diante dessa análise de solo, o capim vaqueiro ele exige alguma recomendação de adubagem específica? Sim, ele responde bem a uma adubação fosfatada e nitrogenada. E após o plantio, é uma adubação anual de cobertura. Vamos falar agora de sistemas de produção. Ele é recomendado para que tipo de produção? Principalmente equinos, caprinos, bovinos, gado leiteiro. E também fenação? Fenação, sim, para fenação. Excelente. Então, quem o produtor quiser fazer o capim vaqueiro para fenação, ele pode? Pode sim. Para comercializar? Sim. E conta pra gente com relação às embalagens. Existem tipos de padrões de venda? Hoje nós trabalhamos com 2 padrões. Nós temos a revestidas, que normalmente as pessoas conhecem como encrustadas, o produtor, e a convencional. Nós trabalhamos em embalagem de 5 quilos. Esses são os nossos 2 padrões de comercialização do capim vaqueiro hoje. E como que faz? Se o produtor quiser adquirir, como que ele faz? Nós temos o nosso e-commerce, safrasulsementes.com.br, ou pelo nosso telefone 67 3358 5400. Tem uma equipe comercial pronta, preparada para estar atendendo. Nós enviamos a mercadoria para todo o Brasil. Telefone novamente? 67 3358 5400. E mais informações também pelo site da Safra Sul Sementes, safrasulsementes.com.br, é isso? Isso mesmo. Então tá bem. Muito obrigado pela participação. Imagina, obrigada eu. Até mais. Até mais. E aqui no Bom Dia Produtor você tem muita informação e também novidades de mercado, como você viu agora há pouco. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações, né, Elaine? É isso mesmo, em 2 minutinhos, rapidinho, vamos à B3 Brasil Bolsa Balcão ver o que está movimentando o cenário nesta quinta-feira. É rapidinho, a gente volta já já. E para você que está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Hora de informação de mercado. E sai o acordo entre o governo federal e os deputados, que é agora com um novo texto que estabelece regras para o parcelamento das dívidas de empresas com a União, o chamado Refis. A gente vai ver agora diretamente com a B3 as informações desse acordo. E para isso a gente vai agora ver com o Walter Pulga Júnior a respeito desse assunto. E é para lá que a gente vai daqui a pouquinho, porque a gente vai restabelecer o contato. Eu lembro você que está nos acompanhando que a gente pode também, assim que acabar o programa, através do nosso canal do Boi no YouTube, acessar toda a informação. Vamos saber sobre o novo Refis agora com a B3 Brasil Bolsa Balcão, porque a gente quer saber agora em relação também ao prazo para adesão e a esse parcelamento. Foi prorrogado mesmo, Pulga? Bom dia. Bom, Antônio, bom dia a você, bom dia a todos, bom dia, Elaine. Bom, depois de uma longa negociação na Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem, enfim, né, no plenário, o texto base da medida provisória que cria o novo Refis, que é esse novo parcelamento das dívidas com a União. Um integrante da equipe econômica informou a jornalistas da Agência Estado, isso está no noticiário da Agência Estado hoje, que as mudanças feitas pelos deputados nesse texto provocaram uma perda de cerca de 800 milhões de reais no que o governo pretendia arrecadar, que seria aí quase 9 bilhões de reais, ou seja, uma redução
de cerca de 10%. O governo esperava arrecadar cerca de 9%, segundo essas fontes ouvidas pela Agência Estado. Mas cálculos da Receita Federal são muito diferentes. Eles indicam que com esse novo refis, com esse parcelamento mais generoso, o governo deixa de arrecadar mais de 5 bilhões e meio de reais. A previsão inicial, lembra a Receita Federal, era arrecadar quase 13 bilhões e meio de reais agora, em 2017. Às vésperas da votação dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer pelos crimes de formação de quadrilha e obstrução à justiça, a equipe econômica do governo, na verdade, se viu obrigada a ceder aos deputados a pressão para um refis, para um parcelamento muito mais generoso. As alterações provocariam uma perda aí de pelo menos 2 bilhões e meio na estimativa de arrecadação para o programa no ano que vem. Ou seja, o governo abriu mão de captar recursos para facilitar, um processo de impedimento de continuidade de processo contra o presidente Michel Temer. A votação, na verdade, só vai terminar na próxima semana. É importante que o empresário do agronegócio fique de olho na informação. Agora, no texto base aprovado ontem, tome nota, hein? O prazo foi ampliado para 31 de outubro. Portanto, o que venceria amanhã, dia 29 de setembro, que era o prazo para adesão a esse parcelamento das dívidas junto à União, foi prorrogado na decisão de ontem, na votação de ontem, para o dia 31 de outubro. As novas regras precisam ser sancionadas, no entanto, até o próximo dia 11 agora, quando a medida provisória perderia a sua validade, né? Poderão aderir a esse programa pessoas físicas também e empresas que possuem dívidas tributárias e também não tributárias, que teriam vencido até 30 de abril deste ano, inclusive aquelas que estão sendo parceladas por meio de outro refis ou estão sendo questionadas na Justiça. Bom, os deputados querem, na verdade, aprovar emendas para ampliar esse prazo e permitir que micro e pequenas empresas também possam aderir a esse programa. Portanto, até o dia 11 de outubro, teremos aí novas informações, mas de olho, porque desta vez o refis foi muito generoso. E o governo federal, de outro lado, estuda uma secretaria autônoma para a defesa agropecuária. E mais do que isso, um fundo privado para o setor agropecuário. O Ministério da Agricultura avalia propor aí a autonomia da Secretaria de Defesa Agropecuária, que teria sob seu comando uma autarquia especial e uma agência reguladora. Se for criada por lei, essa secretaria ganharia, para se ter uma ideia, poderes especiais, né? Como tem hoje, por exemplo, a Receita Federal. Aliás, essa autarquia, também independente, é comparada aí a um banco central. Portanto, há uma proposta quase que de terceirizar aí o setor de defesa agropecuária, resumindo, a fiscalização feita pelo Ministério da Agricultura. Lógico, isso não agrada aos fiscais agropecuários que ameaçam entrar em greve. Aliás, mobilizados em Brasília desde o início desta semana, a maioria dos fiscais do Ministério da Agricultura, lotados nas diferentes regiões do país, né, que atuam nas diferentes regiões do país, devem optar agora, nesta semana, por uma greve geral por tempo determinado a partir da próxima semana. Portanto, teremos uma greve agora. O governo tenta contratar médicos veterinários para fiscalizar as empresas, fiscalizar principalmente frigoríficos, né? Tivemos problemas com a Operação Carne Fraca, mas essa contratação de emergência, sem concurso público, desagrada aos fiscais agropecuários que prometem entrar em greve. Isso poderia trazer mais um problema para a pecuária brasileira, para quem trabalha com produção de proteína animal. Por isso, atenta à movimentação que deve ocorrer no mercado se de fato essa greve for implementada na semana que vem, causando aí outros transtornos à pecuária, mais transtornos, vamos lembrar, à pecuária brasileira. Agora, 8 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos rapidamente acompanhar o que ocorre nas principais bolsas do mundo, para que tenhamos aí uma dimensão do caminho que o mercado pega nesta quinta-feira. Você começa comigo acompanhando o que ocorre na Ásia. A Bolsa de Tóquio sobe porque há uma desvalorização do dinheiro japonês. Isso estimula as exportações de empresas japonesas e se estimula as exportações, o lucro seria maior. As ações sobem
dessas empresas na Bolsa de Tóquio, por isso você tem esse número positivo. Mas veja que não é o que ocorre nas demais bolsas da Ásia. Hong Kong vem em queda, Xangai também recua, Shenzhen perde também e o índice Kospi da Bolsa de Seul teve uma alta marginal, como se diz no jargão do mercado, uma alta muito leve de 0,02%. Enquanto isso, nós temos na Europa, neste momento, e você acompanha comigo, o que ocorre com as principais bolsas lá. Ontem, a proposta de reforma econômica do presidente americano, de redução de impostos, traz alguma preocupação para quem tem investimento em dólares, porque a repatriação estaria sendo estimulada para os Estados Unidos. A volta de dólares para os Estados Unidos, lógico, significa retirada de recursos em alguns países. Por isso, mercado misto lá. Bolsa de Frankfurt sobe 0,32%, a economia alemã é muito forte, mas Londres já sente o baque, recua de 0,21%, Paris perto da estabilidade com leve alta, Madrid vem em queda, Milão vem em queda e há uma expectativa de que nós tenhamos aí mercado sob pressão nos próximos dias, notadamente em países como o Brasil. Aliás, essa decisão de redução de impostos para pessoas físicas e também para empresas, interesse em repatriar recursos, proposto ontem pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, leva a crer que nós teremos um retorno de capital em outros países, rumo ao mercado americano, até porque teremos taxas de juros mais altas lá, uma remuneração maior para o capital investido lá. Tudo isso deve provocar aí uma alta do dólar e uma queda em algumas das principais bolsas de países que giram em torno da economia americana. Bom, não é muito diferente aqui no Brasil, é o que você vai ver resultado ontem, depois da reforma tributária anunciada pelo governo americano. Veja, nosso índice Bovespa caiu para 73.796 pontos, uma queda de 0,70%, e segundo o home broker da Modal Mais, Álvaro Bandeira, a reforma tributária de Trump e a possibilidade da alta de juros por lá permitem uma leitura de que haverá mesmo repatriação de recursos para os Estados Unidos, recursos que saem de países emergentes como o Brasil. Por isso, já teríamos aí essa queda de Bovespa sinalizando aí uma tendência à realização de lucro aqui, uma retirada de capital de mercados como o Brasil. E ontem isso teria acontecido. Enquanto isso, o dólar comercial sobe, né? Valorizou-se frente ao real. Lógico, se há uma saída da bolsa e uma procura por dólar, a expectativa é essa que você tem agora, a alta para o dólar. Já se aproximava ontem de R$ 3,20, fechou em alta de 0,82% a R$ 13,19 mais 40. Então a perspectiva, a julgar pelas últimas informações, é de que nós tenhamos aí continuidade hoje ainda da alta do dólar na retomada dos negócios daqui a alguns minutos. É esperar para conferir. Eu volto já já com mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado nesta manhã. Antônio, Elaine. Muito obrigada, Pulga, pelas informações. Antônio, com você. O presidente Michel Temer decidiu que vai prorrogar o prazo para adesão ao Fundo Rural até o dia 30 de novembro. Mais informações direto de Brasília com o repórter Odacil Canepa. Um encontro do presidente Michel Temer com os integrantes da Frente da Agropecuária, FPA, nesta semana, selou a nova data do Fundo Rural. A adesão agora pode ser feita até o dia 30 de novembro. Uma nova portaria vai ser publicada. Nós conversamos com o presidente da FPA, Nilson Leitão, que deu mais detalhes sobre como vai ser a nova portaria. De 29 de setembro, impossível de resolver o problema para ter adesão. Quem não aderisse, se sobrasse só a medida provisória, automaticamente teria uma dívida enorme no seu colo aí, com juros, multas altíssimas, triplicando, duplicando os valores da dívida original. Então nós fomos ao presidente da República, pedimos a ele que entendesse que precisaria adiar esse prazo para mais final do ano, exatamente para poder dar tempo para o produtor, além de se organizar, mas ele também buscar seus outros instrumentos jurídicos, alternativas e a própria resolução, encerrando toda essa celeuma para que pudesse de fato aderir ou não ao programa do Fundo Rural. Então, o presidente da República topou e tecnicamente teve que ser 30 de novembro, porque aí daria tempo da adesão e o posterior pagamento da parcela, que seria de 1% da dívida para aderir ao programa do Fundo Rural. Então, é uma
vitória porque o presidente da República precisa editar uma medida provisória somente estendendo o prazo. Não tem como ser outro instrumento para essa rapidez. Não tem como ser um projeto de lei, não pode ser por decreto, tem que ser através da medida provisória. Por isso que apelamos ao presidente da República, né? Exatamente para isso, para poder dar tranquilidade ao produtor e assim poder trabalhar com esse tema com mais tempo, né? É o que nós precisamos. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. E falando em tempo, está acabando o prazo para você fazer a sua declaração anual do Imposto Territorial Rural. Você já fez? Se você tem uma propriedade rural, é bom se apressar porque acaba amanhã, dia 29 de setembro. E é muito fácil, você pode fazer pelo site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Para quem não fizer, tem multa e uma série de implicações. Veja detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. A entrega da declaração do ITR referente ao exercício de 2016 é obrigatória para a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufruto de imóvel rural. A declaração pode ser entregue via internet ou por meio de mídias eletrônicas móveis na sede da Receita Federal. Somente donos de apenas uma propriedade com menos de 30 hectares é que estão isentos do pagamento. Os produtores que não declararem o ITR após o prazo estabelecido pela Receita Federal, 29 de setembro, serão obrigados a pagar multa de 1% por mês de atraso, calculada sobre o total do imposto devido. Além disso, a declaração desatualizada inviabiliza que o produtor tenha acesso a documentos importantes, como a certidão negativa de débitos, indispensável para registrar a compra ou venda da propriedade e para conseguir financiamento bancário. Annelise Nicolodi, para o SBA. E o Brasil vai plantar 20% mais algodão na próxima safra. Vamos voltar até São Paulo, a Brasil, Bolsa Balcão, a B3, e falar com o Walter Puga. Ô Puga, o que aumentou o interesse em plantar algodão? Conta pra gente, bom dia. Bom, vamos falar de algodão porque as fábricas, em geral, apostam num recuo nos preços do algodão, que, aliás, está ocorrendo agora. Mas os vendedores de algodão buscam um valor acima dos números apontados pela Exalc. Bom, as negociações com algodão no Brasil ocorrem de forma ocasional nos últimos dias. As fábricas aguardam uma acomodação de preços com a ampliação da oferta doméstica, da oferta interna, na medida em que a colheita está se aproximando já no fim aqui no Brasil. Mas os comerciantes, as grandes tradings, pediam valores acima dos apontados pelo indicador Exalc, né, o indicador CPEA, para vender volumes aqui dentro. E os produtores davam prioridade, na verdade, ao cumprimento de contratos e evitavam fazer novos negócios, né? O indicador CPEA para pagamento com 8 dias, por exemplo, subiu 0,20%, passou aí de R$ 2,41. Mas no mês, vale lembrar, a queda para o algodão já passa de 2%. Segundo notícias da Agência Estado, que ouviu corretores em São Paulo, os negócios são esporádicos, eles ocorrem, mas são esporádicos. Os comerciantes têm tentado fazer alguma coisa, mas as fábricas estão retraídas aí, esperando mesmo uma acomodação dos preços em valores mais baixos, né? Aliás, as fábricas acreditam que o preço, que hoje está na faixa de R$ 2,40, R$ 2,41, pode ceder ainda mais. É o que lembrava um corretor de São Paulo, dizendo que as indústrias agora oferecem um indicador Exalc, mas para pequenas quantidades, ou seja, valores de R$ 2,40, R$ 2,41 por libra-peso. Lógico, são valores bem mais baixos do que nós vimos recentemente. O produtor, no entanto, está um pouco apático, portanto, as negociações com algodão servem só para cumprir contratos e negócios esporádicos. Agora, o fato é que há, na verdade, uma produtividade maior de algodão em relação a outros produtos, por exemplo. Nós temos obtido vantagem com o algodão em relação ao milho e à soja, que não estão com preços muito atrativos. O algodão tem ofertado, né, oferecido ao produtor condições melhores. Só que agora está começando a ser plantada a soja e o plantio não deslanchou por causa da seca, é o comentário no mercado. E se não chover, vai atrasando ainda mais, confirmando aí a safrinha de algodão que pode, né, prejudicando a safrinha de algodão que pode ter problemas. No entanto, plantio de algodão se espera será muito maior mesmo no Brasil, viu? Um levantamento feito pela Epsistone, divulgado agora recentemente,
faz uma projeção de que a área plantada com algodão vai aumentar. Segundo a consultoria, o plantio deve crescer 20% no Brasil. Então, o plantio de algodão vai crescer. Agora, em 2017 e 2018, deve ultrapassar 1.130.000 hectares. Isso representa a maior extensão plantada desde a temporada 2011 e 2012. Aliás, a FC Stone, que é uma empresa que avalia o mercado brasileiro com constância, algodão, soja, milho, apontou que o desempenho recorde das lavouras contribuiu já para um aumento de 22% na produção brasileira de algodão, agora em 2016 e 2017, estimada em quase 1.600.000 toneladas de algodão. Agora, o principal fator que favorece o otimismo entre os produtores é justamente o resultado desta safra, que foi surpreendente, bem melhor do que a produção anterior em função de condições climáticas que permitiram aí até um ganho significativo de produtividade, até mesmo a obtenção de uma produtividade média que foi histórica na produção de algodão do Brasil, segundo dados da Conab, né? Agora, segundo Vitor Andrioli, da FC Stone, somado a isso, o mercado de algodão no Brasil ofereceu preços melhores para o produtor neste ano. Isso estimula o plantio e, lógico, leva a uma pressão também sobre os preços. É o que você confere comigo nos números apurados pelo CPEA nos últimos dias. Veja, algodão, em média, R$ 2,41, 0,9, R$ 2,41, 12 no mercado, considerando aí pagamento, média de dias de pagamento de negócios a prazo, considerados para esse cálculo, né? São valores calculando aí, em média, pagamento em 8 dias. Então, temos aí um certo prazo, em média, negociado a 2,41, 2,41, 12. Resumindo, isso significa que em setembro, há uma queda nessa média de mais de 2%. Portanto, há uma desvalorização do algodão e a expectativa é de que a produção cresça ainda mais. Aliás, o algodão manteve ontem também fraca liquidez. Segundo o Safras e Mercado, era negociado na faixa de R$ 2,40 por libra-peso. Comparado ao mês anterior, para ter uma ideia, uma queda de mais de 2%, também no levantamento de Safras e Mercado, que aponta aí mais ou menos os mesmos números apontados pelo CPEA. Em relação ao ano anterior, para se ter uma ideia, considerando aí o mesmo período, a queda nos preços do algodão é de quase 6%. Nos cálculos de Safras e Mercado, 5,88% mais baixo. E o que ocorre com o mercado do algodão? Lá na Bolsa de Nova York, que é referência para o mercado mundial, você tem na tela agora os primeiros negócios nesta manhã, agora 9h06, horário de Brasília. Contrato para dezembro a 68 centavos de dólar por libra-peso recua de novo, depois de uma queda ontem, já recuou lá nos últimos 7 dias quase 1%, continua caindo mais agora. O contrato para março recua lá para 67 centavos de dólar por libra-peso, contrato para maio cai para 68 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, o mercado trabalha com baixa para o algodão e isso deve influenciar os preços, pressionar ainda mais os preços no mercado brasileiro. O produtor tenta resistir, as fábricas esperam uma acomodação em valores mais baixos, mercado sob pressão e a produção deve aumentar. 9h06, horário de Brasília. Eu encerro por aqui essa minha segunda participação. Daqui a pouco eu volto. Você acompanha comigo os primeiros negócios nos mercados de café e boi gordo. Mais do que isso, vamos falar também de milho hoje. Eu volto para Campo Grande. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações de mercado com o Walter Puga. Como você ouviu ele falar, saberemos informações sobre milho e também com relação ao mercado do boi gordo. É isso mesmo, é rapidinho, a gente volta em 2 minutinhos, não sai daí não, eu tento beber uma água, um café e a gente está aqui te esperando. Fique por aqui. 9h09 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acompanhando a programação aqui do Canal do Boi. E por aqui vamos acompanhar a evolução das principais commodities agrícolas. Vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão saber como estão as negociações nesse início de manhã, quinta-feira. E por lá, as negociações já iniciaram. E Walter Puga traz para a gente detalhes com relação ao preço do milho e também do mercado do boi gordo. Ô Walter, quais são os destaques nesse início de dia? Vamos começar, como sempre, pelo mercado do café, lembrando que ontem café perdeu preço mais uma vez na Bolsa de Nova York. A queda foi acentuada, se aproximava aí essa baixa de 2,20%. Os futuros de café arábica fecharam em queda nesta quarta-feira na Bolsa de Nova York, monitorando aí o retorno das chuvas no Brasil, atingindo cafezais brasileiros que estavam
num período de seca. E as projeções da nova florada, que possivelmente será capaz de recuperar os prejuízos que a seca causou anteriormente, faz com que o mercado veja uma produção maior no Brasil. Logo após o fechamento do mercado, a AICE divulgou o nível de estoques de grãos, né, de café em grão, uma redução aí de 4.600 sacas aproximadamente, mas ainda há lá pelo menos 1.805.000 sacas, fato que pode movimentar as cotações na próxima sessão, rumo a uma virada aí para o lado positivo. Esse número é considerado um número baixo para os padrões de estoque que deveriam ser mantidos lá fora. Mas ontem os preços desabaram. Queda de mais de 2% em todos os contratos futuros negociados com café arábica lá nos Estados Unidos, queda de mais de 2,5% também para café robusta negociado na Bolsa de Londres. Bolsa de Londres acompanhou o mercado americano e veio em queda. E aqui não foi diferente. Aqui a perda chegou a ultrapassar $3,80 por saca no mercado futuro. Nós tivemos, por exemplo, contratos para março do ano que vem com queda de $3,80 por saca ontem. Portanto, uma baixa acentuada para café também no mercado brasileiro, considerando o mercado de bolsa. Agora, quanto ao mercado físico, o mercado brasileiro de café teve uma quarta-feira de preços estáveis com leve tendência a mais baixos. No sul de Minas, café arábica bebida boa já recua para a faixa de R$ 460 a saca. No Cerrado Mineiro ainda se mantém perto de R$ 470 a saca. Há negócios abaixo disso, na faixa de 465, e o café arábica Rio tipo 7, lá da zona da Mata de Minas Gerais, se mantém ainda na faixa de 415, né? Estava 410, até que teve uma leve recuperação, pelo menos nos números apontados por Safras e Mercado. Agora, o CPEA constatava uma recuperação para o café ontem na média dos negócios com café arábica tipo 6, duro para melhor, que é a referência na pesquisa do CPEA entregue aqui em São Paulo. Veja os números do CPEA. Café arábica, em média, era negociado ontem a R$ 451,26 a saca. Veja que há uma recuperação de pouco mais de R$ 1 por saca no indicador do CPEA. Uma baixa, continua essa baixa até o dia 26, mas no dia 27 uma recuperação. De qualquer modo, esse indicador mostra que no mês de setembro, café ganha 1,24% em reais, preços pagos ao produtor. Já café robusta negociado no Espírito Santo continua sob pressão. E ontem, uma outra baixa, é o que mostra o indicador CPEA. No Espírito Santo, em média, café robusta era negociado a R$ 399,73 a saca, deixa para trás a faixa de R$ 400 a saca, caía entre 25 e 26, 0,61%. Veja que a baixa continua e no mês a queda é de quase 2,40%. Então, o café robusta tem uma baixa no indicador CPEA neste mês de 2,40% aproximadamente. E o que acontece neste momento no mercado americano e no mercado londrino? Bom, café arábica negociado na Bolsa de Nova York, você acompanha comigo agora, você tem na tela do seu televisor os preços de negociação dos últimos negócios lá realizados no mercado futuro. Café para dezembro já sai da faixa de $1,30 por libra-peso, já trabalha na faixa de $1,29, recua 30 pontos. Café para março a $1,32, recua de novo mais 30 pontos. A queda é maior para o contrato de maio, que é $1,34, perde 55 pontos. Continua a baixa para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. E o café robusta em Londres, né? Referência para o mercado de robusta em todo o mundo. Você tem na tela agora comigo a Bolsa de Londres, os primeiros negócios nesta manhã já mostram também tendência de queda. Depois da baixa de ontem, continua a queda agora, queda de 4 até 6 dólares por tonelada. Café robusta negociado para novembro a $1.946 a tonelada. Continua essa baixa no mercado, que começou nos últimos dias e já contaminou a Bolsa de Londres também. Há uma distância maior dos valores que o mercado considera razoáveis para a negociação. No caso, né, falamos aí de café robusta, perspectiva aí de preços mais baixos para o café nos mercados futuros, e não é diferente na Bolsa Brasileira. Aqui na B3, no segmento mercadorias, onde nós tínhamos negociação na antiga BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, você tem as negociações neste momento. Os primeiros negócios nesta quinta-feira trazem também café em baixa. Veja, café para dezembro a $157,45 a saca, recua agora 0,60%. Estava ontem ainda sob pressão, já em baixa, a $158,40, cai agora para $157,45 a saca, uma perda de aproximadamente
quase $1 por saca nos últimos negócios, aproximadamente $1 por saca de baixa. Outra queda para o café no mercado internacional, considerando como referência as principais bolsas do mundo, e não é diferente no mercado brasileiro. São 9h16, horário de Brasília. Vamos rapidamente para o mercado do boi gordo, porque boi gordo apresentou uma reação ontem em algumas praças. Mercado físico manteve preços estáveis, mas reagiu em algumas regiões. O segundo Safras e Mercado em São Paulo ainda R$ 146 arroba, tome nota. Minas Gerais, arroba na faixa de 137. Goiás, em torno de 135. Mato Grosso do Sul, 136 e Mato Grosso, R$ 132 a arroba. Agora, o que apontam os números apurados pelo CPEA? O CPEA mostrou uma queda ontem para a média apurada no interior de São Paulo e a queda é acentuada, hein? Já trouxe de novo a faixa de R$ 141 arroba. Boi gordo cedeu ontem 0,72%, considerando os valores no dia 26. Então, entre 26 e 27, uma queda de 0,72%. No mês de setembro, o boi gordo perde no indicador CPEA 1,29%. Queda de quase 1,30% para boi gordo no indicador CPEA. Bom, de outro lado, bezerro no Mato Grosso do Sul, mesmo com alguma movimentação negativa, mantém cotação em alta, viu? Ganho de mais de 5,15%. É o que você tem na tela agora, preços médios do bezerro no Mato Grosso do Sul. Indicador CPEA, feito aqui para a Bolsa, mostra a média R$ 1.180,77 por cabeça, ou seja, ainda uma alta superior a 5% para a média de negociação com um bezerro no Mato Grosso do Sul. E no mercado futuro aqui da BMF Bovespa, ontem nós tivemos uma reação. A BMF Bovespa, segmento BMF Bovespa na B3, ontem o boi gordo subiu até mais de 70 centavos por arroba, uma recuperação, o que trouxe o boi gordo para setembro de novo acima de R$ 142 arroba. Veja os negócios nesta manhã, ajuste anterior, valor de ontem. Últimos negócios, valor agora. Boi gordo para setembro agora R$ 142,65 arroba. Boi para outubro R$ 143 arroba, vem em baixa agora, depois da alta de ontem. Boi gordo para novembro, R$ 142,41 arroba, em leve alta. E boi para dezembro, recua um pouco, cai para R$ 142,55 a arroba. Boi gordo se estabiliza nos vencimentos futuros com valores acima de R$ 142 a arroba. É o que você tem nos primeiros negócios desta quinta-feira no mercado futuro brasileiro. E essas são as principais informações até este momento. São 9h18, horário de Brasília. Como eu comentava agora há pouco, vamos falar de milho, porque ontem em Campinas, segundo o CPEA, milho era negociado em média com esse valor que você tem no painel. Acompanhe comigo. Milho, R$ 30,05 a saca em média. O mercado trabalha ainda na faixa de R$ 30 a saca, embora em baixa, considerando aí os últimos dias do mês de setembro. O indicador CPEA, vale sempre lembrar, tem como referência a região de Campinas, no interior de São Paulo, que apura essa média que estabelece o indicador que é feito aqui para a B3. São 9h19, horário de Brasília. E o que ocorre com o milho no mercado americano? Sempre de olho no maior produtor de milho do mundo. E é o que você vai ver agora. Nos principais contratos negociados lá, os contratos mais curtos, milho na Bolsa de Chicago recua agora quase 2 centavos de dólar por bushel em alguns vencimentos. O contrato de dezembro tem negócios a $3,52 por bushel, março a $3,65, maio a $3,74, julho a $3,81 por bushel. Veja, distantes daquela faixa de $4 por bushel que o mercado sempre espera que o milho tenha negociação. Mas a produção é muito grande, não há como esperar uma recuperação para os preços do milho, pelo menos no curto prazo. Aqui na B3, negócios no mercado futuro de milho, você acompanha agora comigo, lembrando que no mercado físico na faixa de 30. E o mercado futuro, como trabalha aqui os negócios nesta manhã. Milho negociado no mercado futuro da B3, você tem na tela bem acima de R$ 32 a saca nos vencimentos mais longos. Novembro a R$ 30,88 a saca, sobe 0,5% agora. Milho para janeiro vai a R$ 32,62 a saca, sobe 1,12%. E alta também para milho negociado para maio do ano que vem, R$ 32,60 a saca. Milho tem preços firmes e indicação de valores mais altos no ano que vem. 9h20, horário de Brasília. Antes de encerrar a minha participação, rapidamente vamos para o dólar.
9 horas e 20 minutos, você acompanha agora os primeiros negócios com o dólar nesta manhã. Dólar à vista, dólar comercial, referência para o mercado, leve baixa de 0,34%, mas ainda acima de R$ 3,18. A 13,18 mais 30 é uma queda. Ontem terminava acima de 13,19, próximo de 13,20. Mas o dólar se acomoda em valores mais baixos, no entanto, ainda em alta, considerando o início dos negócios nesta semana. E eu encerro por aqui a minha participação, volto o sinal para Campo Grande, Elaine, Antônio. Pela participação, Walter Puga volta amanhã às 7h15 da manhã junto com a gente aqui no Bom Dia Produtor. E agora nós temos mais informações, Elaine? E para finalizar, já no finalzinho dessa edição, ainda em tempo de ver a agenda da rede SBA com os grandes eventos que estão agitando as pistas do país, com data para hoje. Juliana Casanato tem detalhes. Olá para você que está acompanhando aqui a nossa programação do SBA. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda, com destaque para grandes eventos que acontecem nesta quinta-feira. E eu começo falando para você do segundo mega leilão Itacenepol, acontecendo a partir das 8h30 da noite com transmissão pelo canal do Boi. Em oferta nós teremos touros da marca Ita e também R3 à disposição do mercado. Será direto da Fazenda Bom Jardim, que fica em Porteirão, no estado de Goiás. Também nós teremos o virtual de corte Leilosat pelo Agro Canal às 8h30 da noite, com animais para cria, recria e engorda que estarão à disposição do mercado. São essas as informações, as outros detalhes também você pode encontrar na internet através do nosso portal. É o sba1.com. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com mais informações para você. Até já! Leilão Liquidação Total Virtual Sítio Cocais. Carlos Cícero Mantovani Júnior. Domingo, dia 1º de outubro, às 10h30 da manhã. Ao vivo pelo Agro Canal. Serão ofertados 130 búfalas leiteiras. Oferta especial de máquinas e equipamentos de leite. Domingo, dia 1º de outubro, às 10h30 da manhã. Ao vivo pelo Agro Canal. Realização em Brau Leilões. Cadastro antecipado 11 3864 5533. Lances 11 3017 2500. Tranquilidade para quem compra e vende. E o Bom Dia Produtor sempre faz para você programas temáticos. E no próximo dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Café, data que foi instituída em 2015. Foi isso, Elaine? É isso mesmo. A Organização Internacional do Café instituiu essa data como forma de divulgar também esse grande grão, que é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo, claro, para a água. Então, amanhã, Antônio, a gente tem uma programação toda especial. A gente vai falar sobre café gourmet, porque os consumidores estão procurando tanto este mercado e pequenos produtores estão cada vez mais conseguindo adentrar também ao mercado nacional e internacional. Então não perca amanhã o Bom Dia Produtor, que vai ser um programa especial. E olha só, Araçatuba, no interior de São Paulo, recebeu na última segunda-feira produtores de todo o país, com o objetivo de se reunir na classe produtora para falar mais sobre os dilemas e as dificuldades do setor. Quem traz para a gente agora os detalhes é o repórter Gustavo D'Angelo. O auditório do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, ficou assim, lotado. Foi preciso até organizar uma sala extra com um telão para comportar os mais de 500 produtores e lideranças do agronegócio vindos de várias partes do país. Todas essas pessoas vieram aqui para participar do Encontro Nacional dos Produtores Rurais e do Agronegócio, organizado pela Rádio Voz do Campo do Rio Grande do Sul. O objetivo? Discutir os gargalos do setor e buscar o fortalecimento da classe produtora. Fortalecer a classe produtora, a união da classe produtora, do setor agropecuário, setor que precisa de um reconhecimento bem maior do que a gente tem visto aí. O produtor entendeu que tem que lutar também depois da porteira, dar um tempo para a sua lavoura, para a sua fazenda, para a pecuária e lutar fora da porteira, buscar o reconhecimento, a valorização fora da porteira. Esse movimento aqui reúne produtores do Brasil inteiro. Araçatuba, capital do boi gordo, reúne hoje produtores de diversas regiões agrícolas do Brasil para lutar pelo fortalecimento dessa classe importante que são os produtores rurais, produtores de alimento desse Brasil. A iniciativa tem o apoio de várias organizações ligadas ao agronegócio, como a União Democrática Ruralista.
O presidente da UDR pediu respeito ao homem do campo. A motivação desse grande encontro aqui em Araçatuba, onde tem lideranças de todo o Brasil, para mostrarmos a nossa voz, a nossa aflição e cobrarmos de governo, instituições e autoridades que respeitem o produtor rural. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, também esteve presente e destacou a situação do Fundo Rural. Tanto a política como o próprio setor deixou isso sendo levado por decisões judiciais. Houve uma certa acomodação devido a várias liminares em vários tribunais regionais nos últimos 10 anos. E, obviamente, 10 anos se arrastando. Vira um uso, costume não pagar aquela contribuição que era criada, que foi criada. Quando o STF decide que ela é constitucional há pouco tempo atrás, aí cria um grande pavor no meio de todo mundo. Tem pequenos adquirentes frigoríficos, por exemplo, que têm dívida aí pequeno, de 100 milhões de reais. Produtores na área do algodão, da soja, com dívida de 500 milhões de reais. Então é algo que pegou de surpresa no momento de dificuldade, apesar de ser um ano que o Brasil mais produziu, mas que teve menos rentabilidade no bolso do produtor. Então por isso que tem esse desespero e precisa resolver esse problema. E a nossa luta em Brasília é essa, resolver de vez esse passado e ter um futuro aí que a gente possa discutir uma nova roupagem, um novo modelo, que a contribuição previdenciária seja benefício para o produtor, não apenas para o governo. Além do Fundo Rural, outros temas como Imposto Territorial Rural, questões fundiárias, sobre o cartel da indústria frigorífica e a agroindústria foram abordados durante o encontro. Araçatuba foi o único município do estado de São Paulo a receber o evento. Araçatuba tem uma tradição, né, nesses eventos de grande porte, né? Então ela foi escolhida no estado de São Paulo para que se reunisse e para que se fizesse esse evento. Então nós estamos apoiando, né, juntamente com outras entidades do setor, para que fosse realizado o evento aqui. E nós estamos muito confiantes, porque nós estamos vendo aqui hoje produtores do Brasil inteiro, né? Então nós estamos muito contentes, muito satisfeitos e vamos levar avante esse evento. O evento agora segue percorrendo outras cidades do país, reunindo a classe produtora e promovendo o fortalecimento do setor rural. E antes de encerrar a edição de hoje, queremos lembrar que amanhã teremos um programa especial, você não pode perder, falaremos muito sobre o café e também vamos abordar aqui o maior café coado no mundo. É isso? É isso mesmo, uma curiosidade para você acompanhar no quadro Tá na Rede. Foram mais de 8 mil litros, um ano de trabalho lá na cidade de Brejetuba, interior do estado do Espírito Santo. Amanhã o programa está imperdível, a gente também vai conversar com lideranças do café, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, para saber a situação por lá, porque vai ter uma reunião, a gente vai divulgar para você amanhã, ou seja, o programa está imperdível, sexta-feira é o café, inclusive tem diferença no café, viu, Antônio? Do café coado para aquele melita, aquele de papel, o gosto é diferenciado, você vai aprender amanhã também com um barista, um especialista no assunto. Aliás, o programa está imperdível, então você é o nosso convidado. Amanhã, 7h15 da manhã, contamos com a sua participação, com a sua audiência. E também é bom lembrar, viu, Elaine, que se você perdeu algum conteúdo da edição de hoje, acesse daqui a pouquinho o nosso canal no YouTube. youtube.com/canal do Boi, você verá na íntegra todo o programa Bom Dia Produtor. Inclusive, se tiver alguma sugestão, quer ver algum assunto, quer colocar em pauta, você pode mandar para a gente de duas maneiras. bomdiaprodutor@sba1.com ou pelo WhatsApp, que é rápido, fácil, e a gente recebe na hora. O número está passando na tela do seu televisor, é o 67992647810. A gente vai ter a maior satisfação de atender a sua solicitação, além de poder também enviar fotos e vídeos da sua propriedade, seja do seu trabalho, da sua família,
família ou mesmo alguma curiosidade em relação à agricultura ou à pecuária brasileira. Contamos com você participando aqui junto com a gente. Para você, uma ótima quinta-feira. É isso mesmo, amanhã a gente volta bem cedinho. Para você que está desde cedo acompanhando aqui a programação, muito obrigada pela sua audiência. E amanhã, café especial aqui no Bom Dia Produtor. Uma ótima quinta-feira de bons negócios e até amanhã. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.